A Juiz esclarece. Vamos focar nesta sessão outro aspecto do regime de regulação das responsabilidades parentais, que é um aspecto fundamental, o regime relacionado com o regime de convívios. Portanto, estamos a falar do regime de convívios do progenitor ou da progenitor, em relação ao qual não foi fixada a residência habitual da criança junto de si. Este regime visa proporcionar à criança a manutenção e o fortalecimento das relações afetivas que já mantinha antes da separação dos pais com aquele ou aquela com o qual não ficou ou com a qual não ficou a residir habitualmente, e pretende-se, através deste regime de convívios ou de visitas, como tradicionalmente era designado, assegurar que a criança não sofra em termos afetivos com a separação dos pais. Pretende-se assim que a criança continue a ter as suas duas referências estruturantes, o pai, a mãe, e obviamente tudo o que se relaciona com eles, nomeadamente com a família alargada paterna e materna, cujo convívio poderá ser assegurado por cada um dos progenitores nos períodos em que a criança consigo se encontre. O que está aqui em causa também é o superior interesse da criança e existem várias modalidades de regime de convívios que podem ser fixados. Quando os pais se dão quanto aos assuntos relacionados com o filho, não há necessidade de regular de forma minuciosa em que dias, em que horários é que a criança vai estar com o outro progenitor, pois que nos casos em que há entendimento entre os pais e que ambos estão focados no superior interesse da criança, bastará fixar um regime que permita ao outro progenitor estar livremente com a criança sempre que quiser, sem prejuízo, obviamente, dos seus períodos de repouso, cuidados médicos e deveres escolares, desde que avise com uma antecedência mínima o outro progenitor de que irá passar a conviver com a criança em determinado dia e hora. Isto para os casos em que exista de facto o entendimento e que ambos os pais sejam capazes de focar no interesse da criança. Quando não existe esse entendimento ou quando existe algum receio em que este regime livre venha a dar alguns problemas, é usual fixar-se portanto, os fins de semana, fixar o regime a que ficará subordinada a criança quanto aos fins de semana, e pode aqui também ser adotado um esquema ou outro, a casos em que os pais pretendem que a criança passe quinzenalmente com cada um deles, portanto, numa semana passa com um, o fim de semana, na outra semana passa com o outro. Existem situações em que, residindo longe uns dos outros, a criança passa 3 fins de semana com um, passa outro fim de semana com o outro. Portanto, existem várias maneiras de resolver esse assunto em função, obviamente, daquilo que é do interesse da criança e, naturalmente, em função também da disponibilidade de cada um dos pais em assegurar as deslocações da criança para a realização desses convívios. Portanto, nos casos em que os pais residam próximos uns dos outros, não fará sentido estar a diminuir o tempo de convívio de um com o outro, do progenitor não residente quanto aos fins de semana, a não ser que, obviamente, exista algum cuidado que não seja cabalmente assegurado durante esses fins de semana. Se, por exemplo, o pai não residente ou a mãe não residente não assegurar as atividades que a criança habitualmente desenvolve ao fim de semana, claro que isso poderá arredondar num prejuízo para a criança. Pode dar-se o caso da criança desenvolver uma atividade esportiva ao fim de semana e nos fins de semana em que ele reside habitualmente com essa atividade é assegurada ao fim de semana por esse progenitor, no fim de semana seguinte que o outro progenitor já não é, e isso terá de ser ponderado para ver em que termos o direito ao convívio da criança com o outro progenitor prevalece ou não relativamente à harmonização das rotinas e das atividades que vai desenvolvendo. Portanto, caso a caso, terá de ser feita essa ponderação. Nas férias escolares também é usual fixar
o tempo de permanência da criança junto de cada um dos progenitores, porque estão em causa períodos em que existe uma maior disponibilidade quer da criança, quer dos pais. A criança não está naquela lufa-lufa do dia-a-dia das rotinas escolares e, portanto, tem maior disponibilidade para estar, para dialogar, para conversar com o progenitor com o qual não reside habitualmente, e isso, em princípio, justificará que se fixem tempos de convívios mais alargados durante as férias escolares, e acontece frequentemente que essas férias sejam divididas em tempos iguais por cada um dos progenitores, para que a criança, pelo menos durante esses períodos, possa usufruir da presença do progenitor ou da progenitora com a qual não convive habitualmente durante o ano letivo. O que está sempre em causa aqui é o superior interesse da criança e, à luz desse superior interesse, poderá acontecer que o regime de convívios com o progenitor ou a progenitora não residente seja suspenso. Poderá justificar-se essa suspensão quando se verificar que, nos períodos de convívio, o superior interesse da criança é prejudicado. Será o caso, nomeadamente, quando o progenitor ou a progenitora não residente não assegura a continuidade das rotinas do filho durante os fins de semana, provoca uma alteração dos seus hábitos alimentares sem qualquer justificação, provoca uma alteração das suas rotinas de dormir sem qualquer justificação. Portanto, não estou a falar de situações pontuais em que um pai ou uma mãe resolve levar um filho a uma festa, não estou a falar em termos do dia-a-dia. Se o pai ou a mãe não residente puser em causa a continuidade, portanto, no dia-a-dia das rotinas do filho em termos prejudiciais para este, poderá justificar-se nessas situações a suspensão dos convívios enquanto esse comportamento não for alterado. E penso, quanto à questão dos convívios, disso o essencial. Bem-aja pela atenção.